César, obrigada por encontrar com a gente. E para começar a conversa, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pessoal, como que você desenvolveu interesse por artes, como começou esse contato com o mundo artístico. Não sei, desde criança, desde que eu conheço como gente, eu gostava de desenhar. Então eu era uma criança super tímida e desenhava o tempo inteiro. E quase naturalmente eu fiz uma escola de artes no Brasil. Eu entrei em artes plásticas na FAP quando eu tinha uns 17 anos. E amei, assim, para mim foi uma experiência incrível aprender, trabalhar com vários meios. E eu tive professores que para mim marcaram muito, como o Júlio Plaza, o Renato Ferrari. E várias pessoas que me deram muito, assim, que pra mim não era uma universidade, não era uma faculdade, uma escola, era um modo de viver, assim. Aí, um dia, entre as matérias, entre as matérias que eram lecionadas, lá tinha também animação. Isso fazia naquela época, ainda com Super 8, na Rostrum Câmera, uma coisa assim. Eu um dia fiquei apaixonado porque os meus desenhos, as minhas pinturas, eu comecei a fazer fotografia, eu comecei a serializar tudo. Eu nunca conseguia fazer uma coisa como a maioria dos pintores faz, ou dos artistas, eles tentam fazer uma fusão, uma obra símbolo, icônica de uma coisa que pode ser uma ícone de várias coisas. Eu gostava da serialização, de vários pontos de vista, e aí, engraçado, depois da serialização, seja por desenho, seja por fotografia, eu vi que o filme, o que é? São 24 ou 30 fotogramas por segundo, né? É a verdade 24 vezes mais verdade. E aí eu comecei a me apaixonar. Eu pedi uma autorização do professor e comecei a filmar Super 8, né? E eu fiquei apaixonado. Tanto que eu fui fazer uma especialização na Inglaterra depois e eu acabei vendo que tinha um outro BA, um outro curso de Mixed Medias dentro do Fine Arts. Eu comecei a fazer esse, que era uma coisa que envolvia tudo aquilo que eu já tinha estudado, fotografia, gravura, desenho, mais instalação, vídeo, filme, outras coisas que eu não tinha estudado. Então eu me apaixonei completamente pelo audiovisual naquela época. Mas assim, eu nunca tinha deixado também, porque eu tinha um trabalho diário de desenho, mais do que pintura. E eu nunca deixei, todo dia, era como se separasse, um se complementava, até hoje se complementa. Ultimamente eu não exibo meus desenhos, mas assim, eles são... Eu não consigo pensar, por exemplo, se estamos falando aqui, eu precisaria estar desenhando, falando. Eu gosto de organizar meu pensamento numa folha bidimensional. Não, não vai precisar. Mas, e aí, eu fazendo esse curso, eu fiz uma curta-metragem, 16mm, me apaixonei até por uma... Eu fazia... nessa escola, quando eu era ainda estudante, eu fiz um pequeno vídeo de 2 minutos, que era uma filmagem e refilmagem de vídeo Super 8, uma coisa assim, que entrou no London Film Festival. Eles foram selecionados entre umas coisas meio current diversities, que eram coisas que eram meio experimentais, sem explicação, que não eram filmes narrativos. E aí meu professor de filme falou, você quer dirigir esse curta, que a Fuji deu pra gente a película para participar de um prêmio maior de todas as escolas de cinema da Inglaterra. Aí eu falei, tá, quero. E aí comecei a fazer e descobri que um filme narrativo não era uma coisa
super squared, quanto eu achava super careta. Assim, tinha grande profundidade podia até mais chegar uma mensagem, poderia uma intuição, poderia até chegar mais perto de várias pessoas do que a arte mesmo, que exige talvez uma bagagem cultural do receptor um pouco maior. Aí eu tinha 24, por aí eu fiquei apaixonado e comecei a querer fazer uma escola de cinema e eu acabei entrando em Roma no Centro Experimental de Cinematografia, que era a mais, hoje ainda, a mais antiga escola de cinema da Europa e talvez do mundo, e onde o Antonioni foi diretor, e é muito prestigiosa. A Cláudia Cardinale foi estudante, por exemplo. É uma escola que foi fundada por Mussolini nos anos 30. E eu tive aulas e seminários com Wim Wenders, Scorsese, Spike Lee. A diretora era Lina Wertmüller, os professores era Giuseppe Rotundo, de fotografia, que ele fez, por exemplo, Satyricon de Fellini, Regarding Henry, coisas americanas também. O meu professor de montagem era Roberto Perpignani, que ele montou o Último Tango a Paris, todos os Irmãos Taviani, o Carteiro de Neruda. Eram pessoas que na época tinham trabalho, eram altos profissionais, e a gente trabalhava com o melhor de material do mundo ali, né? Então era muito... E aí eu comecei devagarzinho a fazer a minha obra também se casar muito mais com o audiovisual. Então eu comecei a tentar fazer aquilo que eu fazia com o pincel e fazer com a tela do vídeo no começo. E aí foi o boom dos anos 90 dos computadores. Então, a montagem, na montagem, eu tinha a mesma função de eu no meu estúdio de pintura. Então eu chegava, tinha uma tela em branco, que era e eu comecei a remontar materiais que eu tinha feito na Inglaterra, no Brasil. E aí eu fiz uma primeira série chamada Montagem, que são 16 vídeos, que no final, em 2001, eles entraram no Vídeo Brasil. E pra mim, aquela coisa, eu falei, olha, eu comecei a descobrir o que era a minha poética. E essa montagem, tudo bem, eram coisas extremamente técnicas, onde, tipo, montagem 1 era flashback, que é um termo de cinematográfico. O segundo era cutaway, o terceiro era piano sequência, que é plano sequência. E cada um tinha um termo técnico, mas na verdade não era nada técnico. Falava sobre esse meu deslocamento, sobre essa minha saudade de uma certa Heimat entre o Brasil e Europa, esse tipo de coisa. Então eu tinha materiais da Itália, materiais da Inglaterra, materiais do Brasil, que eu fiz. E olha, mesmo cada um desses pequenos vídeos tinham de 2 a 6 minutos, mas eu demorava, acho que uns 2, 3 meses para fazer cada um. Era muito acurado e tipo, eu não sabia onde eu ia terminar. Então eu chegava com uma tela em branco, começava a montar e reelaborar os filmes. Aí depois de um tempo eu reolhava e eu olhava de novo, eu assistia de novo e melhorava e ia aprimorando. Aí alguns eu falei com amigos que eram músicos, eu falei, vamos fazer música e vídeo ao mesmo tempo. Aí outros foram assim. E aí esse vídeo foi em vários países, em vários festivais, porque também era o boom do digital foi no último festival do Video Art, o Festival de Arte Eletrônica de Locarno, que era em 2000, alguns deles. Aí foi em uma Bienal de Arte Eletrônica, e foi em Hong Kong, foi na Transmediale aqui de Berlim, foram em vários lugares do mundo inteiro, e depois de passar por uns 14 países,
eu resolvi fazer uma mostra, montagem em Roma, isso em 2002. E aí era uma mistura de quadros com fragmentos e frames e fotogramas, com instalação de 3 trípticos de vídeos, mais alguns vídeos objetos, uma coisa assim. E foi muito bem recebido. E daí eu comecei, mais ou menos nos anos 2000, a entrar na cena meio de artista que usava o vídeo, mas não só, de artista contemporâneo em geral, meio conceitual, meio e de Roma. E eu comecei a fazer um certo... Mas, e sempre em paralelo, eu desenhava e em paralelo também eu comecei a fazer documentários e eu fiz uma ficção e fiz trabalhos assim, de vídeo mais narrativo também, né? Mas assim, aí eu comecei em 2003, 2002 eu fiz um projeto também sobre, por exemplo, o documentário que eu gostaria de documentar os motoboys de São Paulo, que eram 300 mil numa cidade e morriam mais ou menos um por dia. Então, o meu documentário, que tinha uma produção, mas ao mesmo tempo ele tinha uma pesquisa de linguagem. Eu tentava pesquisar uma linguagem que era uma linguagem que seja peculiar àquilo que eu estou narrando. E ao mesmo tempo eu acho que os meus projetos futuros, lá para 2006, 2007, eu comecei a fazer projetos artísticos que tinham um modo de produção cinematográfico. Então as coisas foram se contaminando, onde eu tentava fazer um grupo de pessoas que me ajudasse a fazer essa coisa. E aí foi super legal. E o primeiro projeto maior assim que eu fiz foi em 2007, chamado K-Lab, Interacting on the Reality Interface, que era um trabalho no Níger, com um fotógrafo italiano, câmera em inglês e algumas outras pessoas, assistentes, que eles eram estudantes de curadoria de arte da Universidade de Roma. Então a gente fez um grupo e começou a trabalhar nessas coisas. Mas na verdade, esse trabalho, como era feito no fluxo de vídeo, na verdade eu fazia a maioria do trabalho, né, em primeira pessoa. E, por exemplo, o Henrico fez as fotografias dele, que eram separadas, mas assim, a conceitualização de tudo isso, eu fiz pensando em criar um container. Na época era assim uma ilusão, mas era o bom também da arte relacional, mas criar um container que pudesse ser arte, social, tecnologia, etc., no país, que era o Níger, que era um país, uma ex-colônia francesa, que era um dos países mais pobres da África. O índice de desenvolvimento humano ele era 172 e tinha só 174 países, uma coisa assim. E eu queria saber daquela população. Então, eu não fui nesse lugar para fazer um trabalho de diretor. Eu não queria impor a minha visão através dos meus filtros a essas pessoas. Eu queria que fosse um vídeo horizontal, onde eu e eles tivesse uma troca, de identidade, alteridade, uma coisa vertical, horizontal, onde muitas vezes esses vídeos foram vistos, 2 desses trabalhos, dos 9 trabalhos, foram mostrados hoje no Paço das Artes, em abril desse ano. E praticamente esse lugar onde eu fui, que é o Vale de Keita, é uma fronteira do Saara com aquela África Central, onde é mais equatorial. Então é o último vale plantável. E lá a gente não sabia o que ia fazer e tudo. Eu comecei a mapear as pessoas, fazer como você está fazendo comigo, entrevistar. A gente pegava, a gente teve uma ajuda da Agência Italiana de Cooperação, que já estava lá há 25 anos e tinha mandado
o Enrico Blasi, esse fotógrafo, para fazer um trabalho, porque o governo na época, Berlusconi, gostaria de fechar essa coisa. Então ele mandou o Blasi, aí o Blasi falou: tem um artista amigo meu que é filmmaker que poderia fazer um documentário. Falando que eu era um artista, ele falou: não faça um documentário, faça um trabalho artístico. Bom, no final eu pensei nesse trabalho onde era uma coisa mais horizontal, onde eu queria saber outras coisas. Eu achei interessante que eu li a descrição e você fala que é uma análise metafórica da humanidade. É uma análise, sim, que pega em italiano se fala campione, uma pequena amostra de humanidade, e fala... Então eu tinha já feito as primeiras videocabinas, que é praticamente a gente usava a luz do sol, a gente construía uma espécie de gambiarra para filtrar a luz do sol e ter uma luz sempre uniforme o tempo inteiro para registrar essas pessoas. Então eu já tinha feito uma prova exatamente em 2006 na Itália, com um grupo de pessoas que estavam trabalhando, chamado Infiorata. Estavam fazendo flores numa procissão. Então eram todos pseudo-artistas que estavam fazendo uma coisa porque eles acreditavam em alguma coisa, em Deus. Então eu comecei a mapeá-los e perguntar coisas sobre a existência, sobre o que significava para eles a existência, mas assim, o amor, a vida, o quanto que o dinheiro era importante, sabe, essas coisas que eu acho que, como todos nós não sabemos de onde viemos, nem sabemos para onde andamos, acho que tem essa grande para algumas pessoas, dor ou vácuo que nos une profundamente. E com essa série de trabalhos, que são, na verdade, até agora eu fiz 3 dessas videocabinas, uma com esses infioratori italianos, outros com esses camponeses da África e outros com handicaps que frequentam laboratórios de arte em Roma. E eu gostaria também de fazer no Brasil, mas e eu queria achar os denominadores comuns. Eu queria fazer esse tipo de análise e fazer, não uma análise, colocar questões, condividir com as pessoas. E a diferença de um filme meu normal de direção é que na direção de documentário de um filme eu vou querer colocar a minha visão de mundo para as pessoas. Então eu vou querer me reconhecer naquela coisa para aquelas pessoas. Nesse não, era uma coisa quase onde todo mundo, até do view câmera, todo mundo meio participava, até o fotógrafo, porque a gente construiu essa coisa e ele tirava fotos ao mesmo tempo e depois eu entrevistava, né? Então, e era assim, eu entrevistava falando a melhor língua que dava para falar, que eu conseguia, era o francês, que eu estudei só 3 anos, né, de colegial, não é que eu... Aí eu via que as pessoas ficavam muito desconfiadas, aí eu pedi pro nosso amigo tradutor, que me traduzia do Hausa e do Tuareg para o francês, e escrever as perguntas em Hausa. Aí eu ia lá, eu falava, como é que você se chama? Até hoje eu me lembro, Miyasunanka. Tipo assim, e aí aí as pessoas começavam a te puxar depois da entrevista ou antes, o maior papo comigo, mas eu não sabia falar mais do que aquelas coisas. Mas assim, mas esse tipo de sensação, eu queria sentir aquelas pessoas, sentir aquele povo na África que eu nunca tinha ido, entendeu? Então, eu acho que tudo isso foi refletido numa mostra que a gente fez em 2008 no Museu Laboratório de Arte Contemporânea de Roma, onde eu fiz... Foram 7 instalações e a mostra fotográfica do Blasi. E das 7 instalações, eu acho que dava aquela... eram 2 andares, um andar só com as fotos e outro andar com as instalações. Foi a própria embaixadora do Níger lá, e achou incrível, falou que queria aquela mostra em Niamey, etc. Mas assim, foi uma coisa, foi um trabalho, é como a vida, que você vai descobrindo. E eu
tudo bem, eu li um pouquinho, eu sabia coisas, mas eu queria não saber nada de África, eu queria reconhecer, como Calvino fala, o Brasil dentro daquele continente africano. Eu queria reconhecer a humanidade, a coisa que nos une. Não vamos nem falar de países nesse sentido. E como em montagem, eu descobri que praticamente nós, Brasil, Itália, África, nós estamos aqui por a gente tem uma função nesse planeta. E as questões de divisões de times de futebol, de países, de coisas, são coisas muito relativas e às vezes perigosas que são usadas para o controle, na verdade, que existe hoje depois da pós-guerra, a gente está vivendo até uma pós-globalização, o que existe só uma divisão muito simples, são os mais poderosos e a massa no mundo. E por que Berlim? Berlim, para mim, representa aonde fragmentou, aonde a história contemporânea começou. Em 89 teve essa fragmentação, né, da dissolução do bloco soviético e tudo virou, o mundo virou neoliberal completamente. Mas aonde está, depois de quase mais de 20 anos desse neoliberalismo, do mercado, aonde está levando tudo isso? Aonde está levando? Eu acho que as fontes de riqueza são finitas, o planeta, o lixo, não tem mais lugar para tudo isso. E eu acho que Berlim é muito simbólico como essa coisa, onde poderia, talvez, começar, ou de Berlim, ou de São Paulo, ou de um lugar impensável, talvez. O Antoni Montadas, ele acha que São Paulo poderia ser o grande país, da cidade do reflorescimento renascimental futuro, uma coisa assim, onde se eu desses trabalhos que eu estava te falando com a África, com os handicaps, tudo, que são um pouquinho processuais, um pouquinho relacionais, utilizando vídeo, filme, fotografia, instalação, que são trabalhos grandes e gerais, patrocinados por instituições, aonde são trabalhos que não são muito comercializáveis, porque se eu for numa galeria e falar, olha, você quer mostrar essa foto de um handicap que fica babando, talvez não vai ser muito legal, as pessoas, certas pessoas de uma elite brasileira não vão gostar de ter na sala dele uma foto de um handicap, mesmo que se essa foto está no catálogo da Bienal de Veneza, mas talvez um dia as pessoas vão ser... Porque eu, na verdade, acho, enquanto um handicap, uma pessoa for discriminada, uma pessoa estiver sofrendo no mundo, eu acho que como nós somos unidos por uma coisa maior, todos nós vamos estar sofrendo. Então, eu acredito muito que a arte, como a política faliu, a religião, para mim, faliu também. Eu acho que a arte fica, ou resta, como única forma de ferramenta para propor talvez um mundo um pouquinho melhor. E eu acho que deveria ser através da sustentabilidade, através da aceitação do outro, e eu vejo muito, eu amo muito que no Brasil existe uma tendência muito grande a fazer esse tipo de coisa, não só na arte, mas a arte fez a sua função, que é fazer a pesquisa de ponta, e a sociedade está incorporando muito rapidamente certas coisas onde foram descobertas através de pesquisas de ponta, não só da arte, mas em vários níveis. Então, assim, eu acho que é a única solução, porque tem um economista italiano que falou do perigo da brasilianização do mundo, ou seja, ricos sempre mais ricos e pobres mais pobres. Mas eu acho que no próprio Brasil as coisas estão mudando um pouco. Eu acho que tem uma coisa assim, da base da pirâmide.
da parte alta da pirâmide, aquela que consome arte, compra arte, tudo, eu acho que a gente se precisa ter mais responsabilidade social, em modo que, tendo mais responsabilidade, dando educação e cultura para um povo, eu acho que a violência, todas as coisas que ameaçam nos discursos dos políticos mais rígidos e mais de direita que eu escutei, todas essas coisas que são o mal, se dissipar, porque não vai ter mais motivo de ter... Eu não vou ter mais... Porque desde o momento que eu tenho algo a perder, eu não vou ter mais motivo de matar o meu próximo num semáforo para comprar crack ou uma coisa do gênero. Então eu acho que eu vou repetir uma entrevista que eu fiz para uma senhorinha muito bonitinha. Ela falou, que eu amo muito. Ela falou assim: se todo mundo, uma pessoa no mundo, cuidasse de uma outra, e essa outra de uma outra, e essa outra de uma outra, e essa outra de uma outra, ninguém ia mais ter problema, todo mundo ia se sentir bem ou mal cuidado. E eu acho que é por aí. Eu acho que, não sei. Eu acabei de ter uma filha, tem 10 meses. É isso que eu espero pra ela. É isso que no meu pequeno, eu gostaria de deixar pra ela, uma esperança de que o mundo é possível. E não aceitar as coisas como foram impostas pra gente até agora. Onde a realidade é assim, eu tenho que aceitar, eu tenho que cuidar da minha... Não, eu tenho que proteger a minha individualidade, a minha família. Não, porque temos que abrir. Tem uma luta japonesa, o Aikido, que diz: quanto mais defensivo você tiver, mais rígido, mais você vai apanhar. Você tem que abrir-se. Então, acho que é por aí. Uau, muito interessante. Você estava falando dessa a arte ou cultura, que é o caminho agora. A política faliu, a religião faliu, e eu vejo muito isso também relacionado com ecologia. E é exatamente o que você traz também nesse trabalho. Eu achei muito legal isso. Eu queria voltar um pouquinho para essa ideia que você mencionou quando você estava falando do seu trabalho de montagem, dessa busca por uma Heimat. Você viveu tantos anos já fora do Brasil, em diversos lugares. Queria saber como você sente essa integração cultural, toda essa experiência, como que você ainda se sente, se considera brasileiro, como você explica isso? Um dia eu vi o Júlio Bressani fazendo uma palestra no Turin Film Festival. Ele falou assim, uma coisa muito bonita, que ele falou assim: meus óculos, e é verdade, eu vivi 21 anos e meio no Brasil, em São Paulo. Meus óculos culturais, a minha os meus óculos culturais são brasileiros, são filtrados através da língua portuguesa, da cultura brasileira. Então, e eu acho que essas riquezas ou essas diferenças são essas coisas que são surplus, são aquilo que talvez por exemplo, quando eu vou para o Brasil, eu vejo talvez coisas que eu não via morando lá. É tão óbvio, parece para mim, a solução de muitos problemas. E quando eu venho para casa, eu também vejo alguns problemas que seria muito mais óbvio. E, em geral, eu estava falando com a minha mulher esse tipo de coisa, todos os problemas são não os elogios. Você tem, em italiano é prédio, você tem um defeito e qualidade. Vou voltar. Eu estava falando que todas as qualidades de um povo, de uma nação, de uma cultura, são aquelas que, levadas à extrema consequência, também são os problemas dela. Então, por exemplo, o povo alemão é muito preciso, muito literal, muita coisa, mas às vezes, se você
para com a bicicleta na rua um segundo, a pessoa fala, não pode fazer isso. Então, essa extrema atenção para tudo leva, eles fazem muito bem tudo, né? Fazem muito, com muita profissionalidade, muita coisa que às vezes... Ou, por exemplo, tem um velhinho que eu gostaria tanto de falar tão melhor alemão, para falar com ele, o zelador do meu prédio, que ele fala, eu tenho 67 anos, eu estou velho, já não servo mais para nada. Eu falei, não é verdade, você precisa... É como se ele tivesse... Ele tem uma visão muito realista da vida, muito sem... Como se não existisse outro. Então, eu acho que as trocas, voltando ao que você me falou, essa questão das trocas dos países e da coisa, eu fui me melhorando. Posso... todo esse mutável. Se eu for até, sei lá, se eu for até Jundiaí, por exemplo, desculpa, se eu for até Bremen daqui, não que eu estou com comparação. Se eu for até Bremen e voltar, eu vou aprender alguma coisa, tenho certeza. Eu vou me adicionar, eu vou me enriquecer dessa coisa. Então, essa coisa talvez esteja ligada no meu DNA, porque eu sou descendente de imigrantes. O que é brasileiro meu vem nos últimos 100 anos só. Até 1897, nenhum dos meus antepassados morava no Brasil. Então eles foram chegando, e todos eles se conheceram lá. Se não existisse o Brasil, se eles não tivessem catalisado ali, eu não teria existido. Então esse é o tema do meu último trabalho, que mais ou menos por aí. Que eu sou mais ou menos responsável pelo meu passado e pelo meu futuro através do meu passado. Eu preciso conhecer eu preciso ter consciência da minha memória, de quem eu sou, para continuar indo para frente. Eu estudei no Brasil, tenho meus óculos culturais portugueses, da literatura portuguesa, da língua portuguesa. Eu acabei de vir de Portugal, eu vi o que aquilo me deu muito, mas eu também tenho uma parte italiana, uma parte mais germânica, talvez um pouquinho, que me faz ser de uma maneira assim. E eu acho muito legal ser brasileiro, porque eu sou muito melhor, eu acho. Eu prefiro ser muito brasileiro com uma experiência de Europa do que ter nascido aqui e nunca ter saído. Então, essa questão que está no meu DNA, essa questão da viagem, do fermento, ou do fermento cultural, ou da inquietude existencial, eu acho que, não sei se é herança genética ou... Porque aquelas pessoas saíram em 1800, em 1924, que seja, de um lugar para... tinha que ter muito desespero ou muita coragem. Então, e não eram todos que faziam isso. Então, isso aí. E a Europa, o que ela fez com toda essa cultura, toda essa coisa também? Elas criaram 2 guerras mundiais, então, bom, só sei que, voltando a nós aqui, eu acho que assim, é determinante para o meu trabalho, o meu deslocamento. Ele faz parte do trabalho, não sei se mas assim, para mim foram experiências tão importantes e tão revolucionárias que eu não consigo fazer nada sem mencionar essas coisas. Essa relatividade também, esse duplo olhar que eu posso imprimir nas coisas, o olhar brasileiro e o olhar do que eu aprendi aqui, do que eu estudei aqui. Então tem essa coisa que às vezes o Brasil, um certo tipo, o homem médio brasileiro talvez seja menos informado do que o homem médio europeu, mas quem falou que cultura é o determinante? Quem falou que outro tipo de sabedoria que vai além da nossa compreensão e a nossa vã filosofia pode ser... Existem coisas outras também que eu acho que nós somos os seres humanos limitados, estamos nessa forma, temos até
limite de percepção de coisas. Então, e a arte talvez seja uma disciplina que estuda onde está as borders desse nosso conhecimento, mesmo sem saber o que está acontecendo, mas a coisa começa a se revelar e começa a... Então, eu também acho importante me manter, entre aspas, puro, no sentido de estar aberto ao outro, às outras coisas. Então, virou mais ou menos um trabalho, foi incorporado no trabalho ou foi incorporado em mim, e não sei, porque, por exemplo, outras coisas loucas, às vezes eu falo que eu trabalho com zonas com confins ou com border zones, com zonas de limite, aí eu vou descobrir que praticamente o meu avô nasceu na border da Áustria com a Hungria, com a Eslováquia. Aí outro também na border do Vêneto com a Lombardia, não sei. Agora eu moro aqui, do lado desse canal, que era a border entre o oeste e o leste, entendeu? Então é uma nota na minha vida. Parte da sua biografia. Não sei se sou eu que vou buscar, esse é o caso. Eu acho que nesse sentido, arte e vida, né? Pra quem é artista, sempre é tão relacionado, é difícil você estabelecer, não, esse aqui é o meu trabalho, esse aqui é o que eu tô vivendo, né? Assim que tá intrínseco ali no trabalho. Eu acho que você respondeu praticamente todas as minhas perguntas sem eu precisar perguntar. Mas só queria puxar ainda de novo. Se você quiser alguma coisa que eu diga sucintamente, que você acha que... Não, eu queria só que você falasse um pouquinho mais da sua experiência de estar agora na Alemanha. Como que você veio parar em Berlim? Se você tem algum apoio institucional de algum museu ou alguma galeria, e como você experiencia essa inserção no mundo artístico alemão? Como é para você essa experiência? Não, hoje em dia é tudo um pouco mais global, né? Fernando Pessoa fala, a minha pátria é minha língua. Eu falo, a minha pátria é onde está meu computador. Então eu vou levando, vou fazendo o meu trabalho e eu sempre quis morar em Berlim por essas razões histórico-mitológicas, que é essa coisa que é onde começou a história contemporânea, onde foi a linha em 89 teve uma cisão, e por outro porque é um lugar que para as artes hoje tem muita liberdade, tem muita coisa. Na verdade eu queria mudar para cá nos anos 90, mas acabei entrando na escola de cinema e trabalhando e tendo também coisas pessoais e tudo, trabalhando na indústria cinematográfica italiana por muito tempo e fazendo mostras na Itália e tudo isso. E no final eu acabei deixando pra lá. Então vir para Berlim agora, é meio reconquistar uma coisa que eu sempre quis, entendeu? E também aprender a língua dos meus antepassados também, de um quarto dos meus antepassados. Então é essa coisa que me dá, que é uma cidade que eu me senti sempre muito bem, muito à vontade. Então era uma coisa que eu queria aprender. Mas assim, foi... a minha mulher, a minha namorada morava aqui antes. E nós viemos e aí eu fui a gente nos conhecemos em São Paulo. E nós viemos aqui passar umas férias de verão. Eu achei maravilha. Eu falei, não, eu vou ter que morar lá. Ela falou, não, mas se você quer realmente morar em Berlim, você tem que passar por um inverno lá. E nós viemos no inverno. E aí ela ficou grávida e a gente acabou ficando. Aí eu acabei indo pra Veneza. Aqui parecia um bom lugar, é ótimo para crianças, as crianças são felizes e contentes, ter uma boa... E eu não podia ir pro Brasil, porque a coisa ideal seria ter um filho no Brasil, porque pela família e tudo. Mas se eu fosse pro Brasil, ela não poderia vir mais assistir a inauguração, a mostra em Veneza.
E um pouco por coincidência, um pouco por vontade de recomeçar uma coisa nova, nós estamos aqui até agora. E eu acho ótimo porque eu estou começando, eu vou fazer uma mostra agora em outubro numa galeria em Schönberg e eu estou aprendendo alemão e estou tentando, mas assim, na verdade eu continuo trabalhando transnacionalmente, então isso vai ser uma coisa que vai me adicionar, mas esse é sim, como o Glauber Rocha dizia que Sintra era um bom lugar para se morrer, eu falo, Berlim é um bom lugar para se viver. Mas assim, eu acho legal estar na Europa e ser móvel também. Porque eu estou trabalhando muito com o Brasil, com a Itália, eu fui cuidado dos Estados Unidos também. Então, eu estou num lugar que é de fácil acesso para várias partes do mundo. Então, por esse período, pelos próximos anos, eu vou tentar. Por exemplo, Berlim é uma cidade, para mim, é uma cidade, sim, é Alemanha, mas é uma cidade particular, assim. Ela não é muito, ela é uma cidade única no mundo, porque ela não é completamente precisa, não é completamente esculachada, é uma coisa, é um híbrido muito interessante e muito vital ainda. É como se fosse talvez é uma herança da época do muro, mas assim, é ainda uma herança de uma vitalidade, dessa criatividade que cresce, mas sem motivo de vender. Eles não têm uma determinada, não existe uma impelência no comércio. As pessoas são o que elas são porque elas querem ser, elas fazem por amor, assim. Talvez por isso que o mercado de arte, num certo sentido, aqui, e fazem bem profissionalmente, talvez por isso que o mercado de arte deu tanto certo. As pessoas talvez não vendam tão bem em Berlim, mas vão vender em Hong Kong, em Nova York. E talvez por isso que ela catalisa tantos artistas do mundo inteiro. Um amigo meu me falou que ela lembra muito Londres dos anos 80, onde tudo era possível. Eu não sei. Todos os caminhos artísticos levam a Berlim. Nesse sentido. E você tem essa experiência com o mercado de arte, digamos, brasileiro também? Assim, pelo fato, eu descobri que o mercado, em geral, ele confia nos seus filhos. Então, eu tenho que estar por perto. Sim, eu tenho vários colecionadores no Brasil. Eu tenho uma galeria, uma videogaleria no Brasil, mas assim, eu acho que você precisa cuidar, né? Você precisa estar por lá. Mesma coisa aqui, mesma coisa na Itália. Em geral, os artistas, os colecionadores gostam de conhecer o artista, de ter uma relação, às vezes, com eles, os galeristas. Então, pelo fato de eu estar sempre em movimento, é um pouco mais difícil. Pelo fato de, às vezes, eu trabalhar com instituições, eu prefiro ter a liberdade total da instituição do que não. Por exemplo, se um trabalho tem que ser mais ou menos imaterial, eu não vou poder fazer isso se eu trabalho para uma galeria. Mas assim, eu acho muito positivo. Eu conheci alguns galeristas incríveis em São Paulo, com uma cabeça ótima, com uma cabeça aberta também a essa sustentabilidade, essa mentalidade de retorno para a sociedade em geral, não só para um nicho da sociedade, que eu acho que é mais ou menos a própria base. Quanto mais você amplia, até falando de mercado, se você for voltar a falar velho, falar
de uma maneira antiquada. Se você falar de mercados, eu acho que quanto mais pessoas podem ter acesso ao seu trabalho, à cultura e tudo, mais as pessoas vão se beneficiar, todo mundo vai se beneficiar. Não sei. E eu sempre digo, a Europa é uma grande classe média, como uma classe média no Brasil, uma classe média onde tem ricos, mas tem muitos mil pessoas mais, os bilionários do mundo, tem muitos na Alemanha, mas assim, a maioria das pessoas são pessoas classe média mais baixa, classe média mais alta. Aqui em Berlim tem muita gente vivendo de subsídio, classe média mais baixa, mas são pessoas que têm a dignidade de passear no canal ou ir no rio. Eles têm a dignidade de existir sem ter que se anular para o outro, para o mercado, para... As pessoas alugam o próprio corpo, sei lá, às vezes você num país, numa cidade com 20 milhões de habitantes, onde nem o metrô está mais aguentando, as indústrias continuam a vomitar carros para aquela coisa, para uma coisa para ficar carros cada vez maiores e mais potentes que não vão a lugar nenhum. Então, eu acho que o brasileiro tem tantos gênios, tantas pessoas maravilhosas e às vezes nós mesmos estamos cegos para coisas tão banais do cotidiano. Então, voltando, eu vejo galeristas e também vejo galeristas e artistas que querem só ganhar dinheiro. Falam na produção e a produção para ser vendida, a produção e eles querem o papelzinho deles, a Miller, eles querem a coisinha, falam do eu, pra mim, desculpa, não me interessa isso, não me interessa. Então, me interessam as pessoas que querem propor coisas realmente novas. Então, não sei porque você está falando isso agora. Então, eu conheci... os galeristas do Brasil. Não, galeristas muito legais, mas tem pessoas ainda ligadas a um velho esquema. Um velho esquema que tem que ser imutável, tem que ser... Mas não só no Brasil, né? Não só no Brasil, mas mais no Brasil porque tem 5% de uma... Sabe? É isso, é mais gritante, é mais óbvio no Brasil, porque só 5% usufrui da cultura um pouco mais assiduamente, o resto, então, fica mais óbvio, ululante, assim, e é uma pena, né, porque, não sei, eu acho às vezes imoral, eu acho imoral você ter um Hummel, um carro, que é um blindado, um carro americano, que custa 50 mil euros aqui, não sei lá. Eu acho imoral num país onde pessoas não têm, sabe? Então eu acho imoral certas coisas que não deixa nada contra quem pode ter, mas assim, se você está numa condição onde você tem consciência, tem instrução, e tem possibilidade financeira de fazer alguma coisa, melhorar ou de mudar, ou não sei, você tem que começar a fazer. Ou é a morte, ou você é a guerra civil, vamos morrer por guerra, sabe? É isso. Ou se abre, ou nada, a gente vai poluir essa coisa. Até. É como um bebê que polui a própria placenta. Se ele poluir tudo, vai morrer. E o planeta é só isso. Tudo bem que estão tentando novos mercados. Outro dia, um amigo meu um amigo que trabalhava na FAO, ele foi
numa conferência sobre agricultura no espaço. Então, tudo bem. Mas quantos milhões você vai... Eu acho que tudo isso, todo problema mundial é um problema só de vontade. Não tem vontade política de fazer. Eu tive na África, no Vietnã, na Indonésia, em outros lugares. É falta de vontade política. Eu tive no Nordeste nos anos 80, 90. Eu tive no Nordeste agora. E melhorou? As pessoas são diferentes. Tem uma proposição, por exemplo. Isso está acontecendo no Brasil. Agora precisa passar para o Sudeste, tudo precisa concluir. O Sudeste está mais dicotômico ainda. Tem pessoas com mais Lamborghini e Ferrari no mundo e tem mais pessoas andando de Mercedes. Né? Então, nossa, a gente está se perdendo, né? Eu não quero, então, a minha função não é dar esse tipo de explicação. É levantar questões. Por que não? Entendeu? Então, quando eu for fazer um trabalho, eu tenho vários projetos, mas quando eu for fazer esse trabalho no Brasil, que vai ser um mapeamento de lá da existência da pessoa e tudo, eu acho que vai ter que ser por aí. Vai ter que indagar sobre essas coisas, vai ter que... Alguma última palavra para encerrar sobre o papel do artista na sociedade? Eu tenho uns amigos que falam, putz, artista é sociedade, já é papo babaca, já é... não sei, eu não preparei nada. Então Você falou disso, na verdade. Tá bom, eu posso falar uma coisa. Enquanto eu acho que enquanto artista, que é uma pessoa que deve observar a realidade circunstante e fazer um trabalho que pode entrar em conexão ou não com essa realidade circunstante, mas fazer um trabalho de pesquisa da existência, eu acho, nós temos o dever de buscar algo, de buscar algo que seja... É isso que a arte é tão abrangente, eu não posso falar. Mas eu, no meu caso, eu acho que eu tenho o dever de buscar uma ilusão de uma solução, uma ideação de um mundo um pouquinho mais... que seja um pouquinho melhor.